Já que nós vamos ser abençoados, vamos abençoar o pastor Felipe e o seu lar, a sua família. Pai amado, nós agora estendemos nossas mãos, pedimos que o Senhor use em tuas mãos o teu servo, para a honra e glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, a edificação da noiva. Dá a ele, Pai, além do que ele já preparou, inspiração momentânea divina, para atingir o propósito para o qual o Senhor o está designando essa noite, para falar para pessoas de forma específica, para livrar alguém talvez da morte, do infortúnio, para elevar, Senhor, a moral, a garra daquelas pessoas que estão precisando de uma palavra de vida. Nós pedimos que ele, a Jéssica, o Azaf, sua família, seus parentes, sejam muito abençoados, e o seu lar seja o reflexo do perfume de Cristo para todo aquele que vê entrar. Pai, abençoa também a vida profissional do pastor Felipe. Nós te pedimos, porque ele agora vai nos servir, nós queremos servi-lo com essa oração sincera, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco, que Deus abençoe sua vida hoje e sempre, amém, queridos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem veio ouvir o Espírito Santo falar, como diz o nosso pastor, diz amém. Sem muita delonga, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria, antes de falar qualquer coisa, ler com você o texto a qual o Senhor colocou no meu coração. Ele está no livro de Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 8. Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 8, a palavra de Deus nos diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Para finalizar, por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu creio nas orações que já foram feitas aqui, pelas orações dos nossos pastores, então eu entendo que nós não precisamos orar novamente. Levanta o teu rosto e olhe para mim, e eu gostaria de pedir a sua atenção para que você entendesse aquilo que vai ser ministrado, porque obviamente aquele que fala é o primeiro que ouve. E quando eu meditei nessa palavra a qual eu quero trazer aos irmãos, num primeiro momento eu mesmo não a compreendi o motivo, mas depois Deus me esclareceu aquilo que Ele queria dizer à sua igreja. Então, nesse primeiro momento eu gostaria da sua completa atenção. Esqueça tudo que ficou lá fora, esqueça os problemas. Aqui dentro é o local onde Deus manifesta a glória dEle, e Ele pode dar uma resposta para você hoje, para que os seus problemas lá de fora, eles sejam findados, extirpados, mas você aqui dentro precisa receber do Senhor aquilo que Ele quer falar a você. Desperta tu que dormes. A palavra do Senhor, ela está dizendo para uma igreja que muitas vezes pensa estar acordada, mas é uma igreja que está dormindo. Aqui falou nesse texto de Efésios sobre os frutos do Espírito, e nós entendemos que a igreja que está acordada, que está despertada, ela manifesta como algo natural do seu cotidiano, frutos do Espírito. Outrora nós éramos das trevas, outrora nós servíamos as trevas, mas agora que estamos no Senhor, precisamos manifestar os frutos do Senhor através do Espírito Santo que opera em nós. Quando nós entendemos essa palavra, nós precisamos entender que nós precisamos agradar ao Senhor.
Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. E aqui eu quero deixar uma pergunta para vocês: quem são chamados filhos da luz? Aqui falou sobre os filhos da luz. Quem são os verdadeiros chamados filhos da luz? E o que é agradar a Deus? Muitas pessoas falam: o que Deus quer e espera de você? Por que você serve a Deus? Por que você congrega numa igreja? Por que você se diz cristão? O que Deus espera de você? Quais são as atitudes que você realiza, exerce, manifesta, que agradam verdadeiramente ao Senhor? E aí, nesse contexto, eu quero ministrar sobre 3 personagens bíblicos para o nosso entendimento. E aí eu quero falar sobre 3 personagens. O primeiro, fornecedores. O segundo, consumidores. E o terceiro, os servos. Fornecedores. Fornecedores de Cristo. Consumidores de Cristo. E os verdadeiros servos de Cristo. Fornecedor, se nós formos buscar a definição do que é ser um fornecedor. Ser fornecedor é fornecer, abastecer, produzir, prover. É aquele que fornece mercadoria ou serviço a um consumidor. Todo fornecedor é aquele que fornece um produto ou um serviço para alguém que irá consumir aquele produto ou aquele serviço. Todos nós conhecemos diversos fornecedores por aí. Fornecedores de roupa, fornecedores de calçados, fornecedores de alimentos, fornecedores de produtos e serviços. O Código de Defesa do Consumidor, ele define consumidor, fornecedor da seguinte maneira: é considerado fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que fornece algum produto ou serviço, assumindo a sua participação e responsabilidade por aquilo que faz. Todo fornecedor, ele é responsável por aquilo que ele fornece, seja um produto ou seja um serviço. No cotidiano nós vamos entender que existem muitas igrejas que são meros fornecedores, que suprem as expectativas e as necessidades daqueles que vêm à casa do Senhor. São pessoas que não têm comprometimento com a vontade de Deus, não têm comprometimento com o que Deus deseja e agrada. Eles têm comprometimento com o que os consumidores desejam dos fornecedores. Tem igreja para tudo, tem igreja que você vai e a única coisa que eles se comprometem é em fornecer, é em suprir algo que você tem de vazio dentro de você. Eu estou triste, ele vem e fala que tudo vai dar certo. Você está passando uma dificuldade financeira, ele fala que você vai enriquecer sem precisar fazer nada. Ele fala com você que tudo vai dar certo, que Deus vai te colocar numa posição de sucesso, uma posição de destaque, mas ele não te conta muitas vezes que você precisa estudar, você precisa abrir mão, você precisa pagar preço, você precisa abrir os teus olhos espirituais, os teus olhos naturais, para que você passe a fazer coisas que outrora você não fazia. Nós somos o resultado das sementes que plantamos no passado, somos resultados das ações que tomamos, das decisões que tomamos, e isso define quem nós somos no presente. Hoje nós somos a nossa melhor versão, mas somos também a nossa pior versão. Não conseguimos ser pior do que somos, mas também hoje ainda não conseguimos ser melhor do que somos. Nós somos o produto daquilo que nós mesmos produzimos para nós. Mas quando nós estamos em Deus, entendemos que nós somos povo de Deus, nós entendemos que tem um verdadeiro fornecedor, que é aquele que fornece tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o verdadeiro fornecedor, ele fornece tudo o que precisamos. Em Salmos 23 ele fala assim, nós dizemos, ele é o meu ele é o meu pastor, e nada me faltará. Quando nós buscamos um fornecedor, nós esperamos que esse fornecedor tenha condições, capacidade de produzir aquilo que nós precisamos. Quando contratamos uma empresa, nós esperamos que essa empresa, ela preste para nós o serviço, ou aquilo que nós precisamos. Mas em Deus é diferente, Ele sabe o que nós precisamos. Nós muitas das vezes chegamos nele com dúvida do que precisamos, do que desejamos, porque muitas vezes nós mesmos não sabemos o que precisamos, mas Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, e Ele diz para mim e para você, se você crer nesse pastor, nada vai te faltar. A segunda
característica, ou segundo personagem que eu quero dizer, são os consumidores. Consumidor, definição: consumidor é aquele que toma, que agarra, que consome. Consumir significa sumir com. É como se eu pegasse esse copo d'água e bebesse toda a água dele, a ponto de sumir com ela. Consumir, sumir com. Definição no Código de Defesa do Consumidor é o contrário do fornecedor: é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, que adquire ou utiliza produtos e serviços. Alguém que faz compras, aquele que torna-se o agente final do consumo, ou seja, é aquele que consome, aquele que utiliza aquilo que ele comprou. Esse é o consumidor. Imagine comigo um exemplo. Por exemplo, você vai numa padaria, está ali pães fresquinhos, quentinhos, acabaram de fazer, e você foi para comprar pães. Só que existe uma fila atrás de você de pessoas que querem comprar pães. Só que essas pessoas que querem comprar pães, elas não te conhecem e você não as conhece. Você vai lá e começa a servir os pães para você. Se você percebe que você queria 20 pães e só haviam 18 pães ou 20 pães, você serve todos eles e vai embora. Aquilo que foi produzido, o consumidor final termina em você. Quem ficou para trás, você não importa com isso. Basta que você tenha as suas necessidades supridas. Eu entrei na padaria para comprar o pão, eu pus o pão e estou indo embora. E se faltar pão para alguém? Não tenho comprometimento com isso. É quando você vai num depósito, por exemplo, de materiais de construção, e tem o último milheiro, e você fala: eu quero ele todo. Aí alguém ia virar e falar assim: nossa, era justamente o que eu ia vir comprar, acabou. Você foi como consumidor. O consumidor é aquele que é o agente final do consumo. Porque eu posso ir, por exemplo, no Mar de Minas e eu comprar salsicha, pão, molho, milho para fazer um cachorro quente para vender. Em algum momento eu estou ali como consumidor, mas eu não sou o consumidor final. Eu me torno consumidor para comprar os insumos, mas eu os produzo, me torno agora fornecedor para fornecer o cachorro quente. E aquela pessoa que vai comprar o cachorro quente, vai comer, ela come e termina nela, não vai para mais ninguém. Aquilo que ela consome para nela, termina nela. É como um copo d'água, eu bebi ele, ninguém mais vai tomar esse copo d'água, só eu. Quem está entendendo diz amém. Esse é o consumidor, e eu quero fazer agora uma reflexão com vocês sobre quando nós nos colocamos para obter, comprar, adquirir, consumir com algo para o nosso próprio objetivo, nós nos tornamos verdadeiros consumidores. E é aí que eu quero começar a pregar para vocês. A pergunta: quais nós somos, quem nós somos e quais os nossos objetivos em Deus? Qual é o seu objetivo em vir para a casa de Deus? É ser um consumidor de Cristo? É ser alguém que consome aquilo que Deus pode produzir para você? É ser alguém que consome, tem a vida transformada, sobe no altar, vem e diz: olha, Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha história, depois que eu conheci esse Deus, nada mais foi a mesma coisa, Deus mudou a minha vida. Mas e aí, parou em você? Você não compartilhou com outras pessoas, não alcançou outras pessoas, não levou aquilo que você recebeu para outras pessoas e continuou a propagar, você se tornou consumidor final. Logo você é um consumidor de Cristo. Quem está entendendo diz amém. Tudo aquilo que você vê, que você aprende, que você consome, que você recebe, só faz sentido no Senhor se você receber, consumir, se alimentar e aprender, para que você venha exercitar na sua vida cotidiana, manifestando os frutos do Espírito, mas mais do que isso, que você venha a instruir e fazer chegar em outras pessoas. Nós não podemos ser o consumidor final, nós não podemos ser o agente final do processo de Deus. Nós precisamos ser um canal, onde por intermédio da minha vida e da sua vida, o Evangelho do Senhor, ele chegue a outras pessoas, ele chegue aos perdidos, ele chegue aos necessitados. Mas o problema é que tem muita gente que vem na igreja e acha que porque está na igreja, assiste o culto, vem na igreja, congrega numa igreja, ela é serva de Cristo. Não, muitas delas são consumidores de Cristo. Ela vem para objetivos pessoais, desejos pessoais e individuais. Ela vem porque ela precisa ser abençoada, ela vem porque ela acostumou, pastor, a vir na igreja.
Ela muitas vezes vem na igreja porque já faz parte do hobby dela, do dia a dia dela. Quando ela não vem, ela sente falta, mas ela só vem, senta na cadeira, não produz, não gera fruto, não constrói, não propaga para outras pessoas. Que isso, pastor? Eu vim para a igreja e eu primeiro quero ter a minha vida transformada para depois transformar a outro. Sim, mas quando você vem para a casa de Deus, você precisa estar disponível para que Deus venha te usar. Ele não te chamou para ficar num banco, Ele te chamou para que Ele venha te usar, para chegar em nações, chegar em pessoas, transformar vidas, manifestar o poder dEle e fazer com que os frutos do Espírito se manifestem em uma população perdida que precisa de você. Em algum momento todos nós fomos consumidores de Cristo. Existem momentos que nós somos consumidores de Cristo, mas Deus te trouxe hoje para dizer para você que Ele te chamou para ser um verdadeiro servo, para ser um verdadeiro discípulo. E servo e discípulo, nós vamos entender aquilo que Deus trouxe ao coração para que a gente venha manifestar. Não estou falando simplesmente da casa de Deus, é muito além de servir a um Deus dentro da sua casa, vai muito além disso. Servo de Cristo, nós precisamos compreender que o fato de fazermos parte de uma igreja não nos torna servo e muito menos discípulos. A definição de discípulo, definição no grego, matetés, aprender. Definição no latim, discípulos, significa aluno, ou seja, aluno que aprende. A definição raiz, aquele que está apto para adquirir conhecimento, para aplicar e para ensinar. Ou seja, discípulo de Cristo é aquele que aprende com o próprio Cristo, para que ele aprenda, mas venha ensinar, instruir, repassar a outras pessoas. Não faz sentido nenhum alguém aprender algo se não for para colocar em prática e se não for para ensinar a outras pessoas, porque o conhecimento se torna vão. Você aprende e não faz nada. Nós estamos falando não do quanto nós sabemos, mas o quanto nós fazemos. Eu posso saber toda a teologia do mundo, eu posso saber falar de tudo, eu posso saber economia como um mestre, um doutor, um mestre em economia, mas se eu não exerço no meu dia prático o que são os princípios da economia, de nada vale aquilo que eu aprendi, só serve para jogar no lixo. Quando eu morrer vai ser sepultado junto comigo. Quem entendeu diz amém. Esse início é para que você venha chamar para uma reflexão, para que você venha entender de onde Deus quer te tirar e onde Deus quer te colocar. Que é isso, pastor? Eu vim para apanhar? Não veio para apanhar. Mas quando Deus nos chamou para ministrar a palavra de Deus, Deus colocou no nosso coração que de alguma forma as pessoas que passassem pelo nosso caminho, de alguma forma nós fizéssemos sentido para a vida dela e ela saísse uma pessoa melhor do que aquela que passou pelo nosso caminho. A vontade de Deus para você nessa noite, a vontade de Deus para que você venha sair daqui, e a minha vontade sobre a tua vida nessa noite é que você venha sair daqui com a tua mente transformada segundo a vontade do Senhor, para que você venha entender quem você tem sido e aquilo que Deus espera que você seja. Aqui começa a confusão para muitas pessoas, porque tem muita gente, Karine, que acha que por vir na igreja, trabalhar em ministérios, se entregar em alguns momentos, ouvir a palavra e sair da igreja, a faz ser uma serva de Cristo, uma discípula de Cristo. Isso não é verdade. O fato de estarmos em comunidade cristã não nos torna verdadeiros cristãos. Quem está entendendo diz amém. Vamos refletir no sistema de ensino. Quando você chega numa escola, tem alguém lá em pé, de frente para o quadro, em pé, que vai ensinar. Essa pessoa chamada de professor. E existem pessoas sentadas, essas pessoas sentadas são chamadas de o aluno. E quando nós vimos aqui, o discípulo é aquele que aprende, é o aluno, aquele que está apto a aprender, é o discípulo. Ele muitas das vezes está sentado,
Mas nem todo aluno vai se tornar professor um dia. E nem todo professor vai se tornar um mestre um dia. A vontade do professor é que todo aluno venha aprender aquilo que ele já sabe. A vontade do mestre é fazer com que o discípulo alcance o patamar, no mínimo igual a ele, mas que venha, quem sabe, superar a ele. Nós vimos isso em artes marciais, na cultura dos samurais. O mestre, ele, mais do que apenas ensinar ao discípulo, ele quer transferir a identidade dele, o caráter dele para o discípulo. A vontade do mestre é que nós venhamos a ter a mente do mestre. A vontade de Cristo é que nós venhamos ter a mente de Cristo. Quem está entendendo? Na Bíblia, nós vamos entender que é um pouco diferente. Porque quando nós vamos para a sala de aula, o professor está aqui. E os discípulos, aqueles que estão aptos a aprender, estão sentados. E ele aqui fala, e os alunos copiam, anotam, tira foto do quadro e tudo certo. Em Deus é diferente. Quando Jesus ele pregava para a multidão, aqui já nós ficamos claros que a grande multidão que estava sentada, ela era chamada de multidão, não era chamada de discípulo. Discípulos eram aqueles que andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, aprendiam com Jesus no dia a dia. Para eu me tornar como mestre, para eu aprender como mestre, não basta eu vir na igreja como uma sala de aula, olhar para o mestre, olhar para o professor, olhar para o pastor e querer aprender com ele. Eu me torno multidão. Jesus pregava para a multidão, mas só era chamado de discípulo, só era chamado do aluno verdadeiro dele, aquele que caminhava com ele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Jesus ele está te chamando para andar com o mestre. Jesus ele está te chamando de verdade, para não andar só dentro da sala de aula, não andar só dentro do templo. Jesus está te chamando para andar na tua casa com ele, para andar no trabalho com ele, para entrar no teu carro com ele, para andar no ônibus com ele, para entrar no banco com ele, para ir numa empresa com ele. Ele está te chamando para ir no hospital com ele. Ele está te chamando para estar com ele em todo o tempo, porque estando com o mestre, andando com o mestre, você se torna semelhante ao mestre. O problema é que tem muita gente e fica com a cara feia, pastor. Desculpe, irmãos, não estou nem aí se você está com a cara feia. Sabe por quê, querido? Porque eu preciso, enquanto estou aqui, o pastor me deu a oportunidade, eu preciso liberar o melhor de mim para você e o melhor de Deus através de mim para você. Deus não quer que você tenha uma mente escravizada e pequena, achando que porque eu estou no culto, oh glória, aleluia, eu sou cristão. E lá fora, como você tem sido? Os frutos do Espírito, eles fluem através de você. Porque tem pessoa que ela é boa pagadora, ela é cumpridora dos seus compromissos, ela é respeitadora, segue a lei de trânsito, cumpre os propósitos das leis como cidadão, mas ela só não é crente. E a gente fala, nossa, ela tem tudo de crente, só falta ser crente. Em contrapartida, tem gente que diz crente, mas não paga ninguém, só fala mentira, não trabalha direito, não estuda, mas diz que é crente. Que crente é esse? Que povo é esse? O objetivo de Jesus é que ele venha te formar com o caráter dele. E preste atenção, nem toda informação forma, tem informação que deforma. Fica no jornal o dia inteiro, se escorrer o jornal sai sangue, se tocar na tela do computador, do celular, escorre sangue. É só tragédia, porque nem toda informação forma, tem muita informação que deforma. Mas aquilo que Deus quer para você é formar um caráter semelhante ao dele. O que ele quer em você é formar um caráter de servo, um caráter de discípulo, que sabe exatamente aquilo que Deus espera e Jesus espera. O que ele quer para você é que você venha pensar como ele, andar como ele, perdoar como ele, ter compaixão como ele, perdoar como ele, mas se entregar de todo o coração a ele. Pastor Stefano falou, e eu não estou dizendo por causa disso, mas esse pastor Stefano falou recentemente, uma igreja aqui no culto de domingo,
Tem dias que tem 200 pessoas. Naquele mutirão de limpeza que nós fizemos na outra igreja, além dos pastores, tinham 12 pessoas, né, pastor? Glória a Deus pelos que foram. Glória a Deus também pelos que não foram e que não puderam. Mas a minha pergunta para você é: você que podia ter ido e não foi, você agiu como um servo, discípulo ou como um consumidor de Cristo? O objetivo é que você venha adquirir o caráter de Cristo e entender o que Deus espera de você. Olha o que Mateus, capítulo de número 10, versículo 25 fala, só a parte A. Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Preste atenção, basta ao discípulo ser como seu mestre. O que o mestre quer, o que o mestre deseja é que você seja como ele, que você pense como ele, que você haja como ele. 1 Coríntios, capítulo número 2, no versículo 16, olha o que Paulo vai nos instruir. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo, ele tem a mente de Cristo, ele age como Cristo. A parábola do bom samaritano nós conhecemos. Passou o levita, passou o sacerdote, ninguém ajudou. Passa o samaritano, que era considerado povo desprezível, miserável, não era crente, irmão, mas tinha uma mente como a de Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A reforma protestante, ela ocorreu com Martim Lutero em 1517, tem 504 anos. Daqui, oficialmente, de lá para cá, é que iniciaram os protestantes, os evangélicos. Eu te pergunto, será que antes disso não havia povo de Deus? Será que o povo de Deus é só o povo evangélico que está dentro de um templo evangélico? Será que só passou a ter povo de Deus depois de 1517? Antes Deus não salvou ninguém. Ser cristão, ser servo, ser discípulo vai muito além de estar debaixo de uma placa, está além das quatro paredes desse templo. Ser um verdadeiro cristão, querido, é manifestar a mente de Cristo através dos frutos do Espírito, através das minhas ações em Deus. Em Deus. A ideia de Jesus é que no projeto dele, quando alguém olhar para você, bate a mão no peito, faz assim, ó. Tem gente que bate a mão no peito assim, ó, né? Sou eu, Jesus, a florzinha de Jesus. Ele te chama de Rosa de Saron. Bate a mão no peito aí, querido. Fala assim, ó. A ideia de Jesus é que quando olharem para mim, não enxerguem a minha vida, mas vejam Cristo através da minha vida. E eu te pergunto, o consumidor só vem para objetivos pessoais, é fazer além daquilo que os meus olhos veem, que a minha mente tem capacidade de pensar, é fazer mais para o Senhor, porque nem todo aluno vira professor, nem todo professor vira mestre, nem todo mestre tem discípulos no mundo. Mas quando estamos em Deus e nós seguimos o mestre, esse mestre tem verdadeiros discípulos. Deixa eu te perguntar uma coisa, caminhando para o final. A Bíblia fala, e eu preguei aqui na última ministração que eu fiz, onde o povo estava desnorteado e dizendo: quem são esses que têm alvoroçado o mundo? Quem são esses que eles crescem de tal maneira que eles têm alvoroçado o mundo? E entenda, querido, quando Jesus ele entrava na vida de alguém, ele não só mudava a vida desse alguém, mas ele mudava a família, ele mudava a cidade, ele mudava a comunidade, ele mudava o país, ele mudava tudo, que a ponto que eles viram e falam assim: quem são esses que têm alvoroçado o mundo? Começou com de 1 foi 12, de 12 70, 70 120, 3 mil, 5 mil chegou até nós.
Mas eu te pergunto, olha só, no Brasil, 50% se dizem católicos, 31% evangélicos, 10% não tem religião, 3% espírita, 2% umbanda, candomblé ou outras religiões afro, 2% outras, 1% ateu, 0,3% judaica. Nós temos 81% de cristãos no Brasil. Te pergunto, querido, reflete aí, como que 12 fizeram tudo o que fizeram? E 81% da população brasileira, mais de 170 milhões de pessoas que se dizem cristãs, não conseguem mudar este país. Porque nós estamos cercados de cristãos que acham que são cristãos, mas são consumidores de Cristo. Mas Deus te chamou aqui hoje, porque Ele quer implantar dentro de você a mente de um discípulo, a mente de servo. Ele quer que através da tua vida, você venha alcançar nações, você venha fazer muito mais, você venha impactar a tua cidade, venha impactar o teu bairro, venha impactar a tua família, você venha ser o agente. Não importa o que os outros fazem, nós não estamos falando o que o outro fez, deixou de fazer, se ele vai seguir. Se você se comprometer a ter uma mente de servo, a ser um discípulo, você vai começar a transformação verdadeira que Deus espera que você faça. Estou finalizando. Todo servo de Cristo, ele produz bons frutos, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A palavra de Deus diz que nós somos sal para essa terra e luz para o mundo. Quando nós falamos de sal, nós estamos dizendo de dar sabor, de dar gosto, de fazer a diferença. Come uma carne, a melhor picanha que tem sem sal não presta, mas se ela tiver com o sal no ponto, ela é saborosa, perfeita. Quando Deus olha para a terra e Ele pensa em uma terra saudável, é ter sal no ponto. Ele nos chamou para que nós sejamos sal. Entenda que quando o sal cola na carne, o sal não transforma a carne em sal, mas ele faz a diferença na vida da carne e dá sabor para ela. O seu papel como sal é dar sabor, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ser luz é quando, imagina que tudo está escuro aqui dentro. Você já andou aqui em vários lugares, mas acabou a luz, apagou tudo. Você começa a procurar. Sem luz você diminui os passos, perde a referência, não sabe por onde ir, vai pegar uma lanterna, vai pegar uma vela. É assim ou não é assim lá na sua casa quando acaba a luz? Porque sem luz você perde a referência. O que Deus estava dizendo é que vós sois a luz do mundo. Você que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Deus está dizendo para você: ei, você vai iluminar os caminhos daquelas pessoas que estão em trevas. Jesus está dizendo: ei, eu te chamei não para ficar num banco, eu não te chamei para ficar consumindo aquilo que eu posso fornecer, eu te chamei para que você faça a diferença na vida de outras pessoas. Passa lá para frente, porque eu não vou ter tempo. Para conclusão, olha o que a palavra de Deus ela vai dizer para mim e para você, 2 versículos para finalizar. Mateus 26, 17. Pastor já vai me xingar. Perdão, pastor. Em nome de Jesus. Mateus 26. Nós temos que ter o coração perdoador de Cristo. Me perdoe em nome de Jesus. Mateus 26, 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus. Quem chegou a Jesus? Dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Perceba, o discípulo, ele não espera a ordenança do mestre. O discípulo não espera a ordem do pastor. O servo, de verdade, ele tem prazer em servir. Ele não precisa ser chamado, não precisa ser convocado. Ninguém está dizendo que Jesus chamou o discípulo. Está dizendo: e chegado o período da festa dos pães asmos da Páscoa, chegaram os discípulos para Jesus: Senhor, onde queres que preparamos a Páscoa? Quem tem a mente de Cristo não espera, não precisa receber ordem. Ela vê que precisa ser feito, ela faz. Ela vai até o pastor e fala: pastor, estou percebendo que precisa arrumar a descarga do banheiro. Eu posso arrumar a descarga do banheiro?
Pastor, eu não sei arrumar, mas eu passei lá e vi que a descarga do banheiro ela está vazando. Eu posso chamar alguém, ou nós conhecemos alguém que pode arrumar? O consumidor, ele vem no templo e fala assim: não é meu, fica aí. Ó, tem um papel no chão. Ah, não é meu, fica aí. Acabei de comer o chiclete, ó, cola debaixo da cadeira aqui que ninguém vai ver. Porque é consumidor, só vem para consumir, só importa aquilo que ele recebe, pronto, e vai embora. Mas o servo de Cristo, ele se dispõe, mesmo que o seu mestre não precise pedir. Conclusão final. Irmãos, o que eu estou falando aqui é de uma verdadeira transformação na sua família, querido. Transformação no seu trabalho, dar testemunho de vida, fluir os frutos do Espírito através da sua vida. Parar da meninice de achar que ser cristão é só vir na igreja. Ser cristão é muito mais do que isso, querido. E Deus te chamou para fazer muito mais. Deus espera de você muito mais, porque você tem potencial para fazer muito mais. Para finalizar, agora é de verdade. 2 Crônicas 7,14, olha o que a palavra de Deus fala. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, consumidores, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Fica sobre os seus pés. Querido, eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje, querido, e não é sobre quem está à sua direita e nem quem está à sua esquerda. É sobre você e Deus. Talvez você chegou aqui hoje e o seu coração revela à tua mente que você vinha sendo um consumidor de Cristo. Você vinha para a igreja buscando seus próprios objetivos. Aquilo que você recebeu parou em você, não chegou a outras pessoas. Você sabe que você tem vida e fala: nossa, hoje eu preciso ir para a igreja, Deus precisa falar comigo. Nossa, eu recebi uma bênção, a porta do trabalho abriu, eu assinei um contrato, deu tudo certo, vai dar, eu preciso de uma cura, eu preciso disso. Mas egocentrismo. Mas Deus te chama para viver no teocentrismo, é Ele no centro, é Ele governando a tua vida, é você sendo um verdadeiro discípulo do Senhor, sendo um servo do Senhor. Querido, nós precisamos servir de todo o coração. Nós temos um louvor aqui na igreja, que é um lema para nós: os escravos, eles fazem o que eles mandam, mas os servos, eles servem por amor, querido. Se não for para servir direito, para que você vem na igreja? Se não for para você se entregar na presença do Senhor, o que você está fazendo aqui, querido? Um dia eu precisei mudar a minha mente, assim como os nossos pastores também, porque nós damos praticamente a nossa vida por vocês aqui, nós fazemos por vocês, nós queremos que a sua vida seja transformada e a sua família venha a ser restaurada, que você seja bênção no Senhor. Mas nós precisamos que vocês estejam conosco, querido, nessa visão. Nós precisamos que vocês acreditem, porque se vocês não acreditarem, Deus arranca e leva os pastores para outro lugar. Se não for para servir de verdade, querido, não sirva. Se não for para se entregar ao Senhor, então vai embora e não volta, querido. Mas Deus te chamou para ser servo, Deus te chamou para ser discípulo, Deus te chamou para fazer a diferença, Deus te chamou para ser alguém grande, Deus te chamou para ser alguém relevante, Deus te chamou para você salvar a vida de alguém que queria suicidar, que alguém que estava querendo chutar o balde, mas através de você, a vida dela vai ser restaurada. Eu quero orar por você, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, movido pela fé e pelo espírito de intrepidez e ousadia, eu quero orar pelo teu povo, pela tua igreja, para que eles venham sair daqui, meu Deus, não com uma palavra de despertamento, não com uma palavra motivacional, mas que eles venham sim, Deus, entender o que é ter um caráter de Cristo, pensar como o Senhor, fazer como o Senhor, mudar essa geração, Deus, que eles venham servir ao Senhor em primeira instância, buscar o Senhor em primeiro lugar,
servir ao próximo e ser alguém que faz a diferença nessa sociedade, ser alguém relevante em sua geração. Meu Deus, eu peço que o Senhor ministre ao coração da tua igreja, a mente dos teus filhos, no poder do nome de Jesus. E se alguém crê nisso, diga glória a Deus. Eu só vou fazer o refrão, servir do teu próximo. Glória a Deus. Quem é servo aí? Servir de todo coração, foi o propósito de Jesus. Assim, ó.